Então, bom dia a todos. Nós estamos falando aqui da sede da BCZ em Uberaba. Meu nome é João Gilberto Bento, sou zootecnista com especialização em marketing e gestão ambiental, mas a minha formação inicial é zootecnia e eu queria aproveitar esse momento para cumprimentar todos os zootecnistas que estão aí no Brasil. Hoje é 13 de maio, dia do zootecnista. Uma profissão fundamental, estratégica para a produção brasileira. Hoje o Brasil é líder em produção e exportação de proteína animal, o que nos garante colocar na mesa do brasileiro as carnes, os leites, com preços extremamente competitivos, com preços acessíveis à população brasileira, garantindo um alimento de altíssima qualidade. Sem proteína o ser humano não vive. E a proteína animal é a de melhor assimilação, a mais eficiente em termos de nutrição. E além de tudo, nós hoje somos líderes em exportação, né? Estamos fechando aí o primeiro trimestre com um recorde, um volume maior em relação ao ano passado, inclusive, o que nos garante receitas importantes na nossa balança comercial. Só a carne bovina, por exemplo, a carne vermelha, a proteína vermelha, trouxe ao Brasil o ano passado algo em torno de 27 bilhões de reais em exportação. E esse ano a gente tem uma expectativa, inclusive, de aumentar. E crescendo muito também a proteína de aves e de suínos. Portanto, e aí a gente tem que considerar também a piscicultura, apicultura e todas as outras atividades que são coordenadas e administradas pela zootecnia brasileira. Então hoje é o dia do zootecnista, esse profissional que é fundamental para colocar na mesa do brasileiro alimentos de qualidade. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre a questão da fitosa, em alguns ângulos, alguns pontos de vista. É um momento apropriado porque nós estamos em plena vacinação. A maioria dos estados, a vacinação é no mês de maio. Nós vamos discutir ao longo do nosso bate-papo aqui que houve algumas alterações, pequenas alterações, em função da conjuntura que nós estamos vivendo aí do coronavírus. E isso obrigou vários estados a mexer um pouquinho no calendário, antecipar um pouquinho, ou prorrogar por mais 30 dias. Alguns estados do Nordeste jogou para o mês de junho. A declaração de vacinação também sofreu algumas pequenas alterações que a gente vai detalhar ao longo da nossa conversa. Então, é um momento importante porque, além da campanha de vacinação, nós estamos em pleno processo de retirada de vacinação de algumas regiões do Brasil, adquirindo o último status sanitário, o último degrau sanitário, que é a zona livre sem vacinação. Um alcance, um sucesso, a gente precisa comemorar. Isso é resultado de muito trabalho, isso é resultado de eficiência do Serviço Sanitário Federal, estadual, mas principalmente do nosso produtor, que vem trabalhando há décadas para atingir esse status, que nos trará grandes benefícios. Então nós vamos falar um pouquinho também do que é isso, as vantagens e os desafios de atingir o status de zona livre sem vacinação. Esse ano, então, algumas regiões, alguns blocos já estão praticamente sem vacinação. E também eu acho apropriado o momento porque estamos vivendo uma pandemia e a discussão epidemiológica nunca esteve tão presente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Muito importante o brasileiro, acho que a população global de maneira geral estão começando a perceber que a epidemiologia é algo que tem que estar atento, principalmente as zoonoses, né? Que é um pouco do que a gente vai falar aqui, o que é o centro do que nós vamos falar aqui. Zoonoses são doenças animais que podem ser transmitidas ao ser humano, e a fitosa é uma zoonose, com pouquíssima incidência em ser humano, mas é considerada uma zoonose. Muito bem. Então, antes de nós falarmos, de entrarmos no assunto, eu queria aproveitar o momento para cumprimentar o Ministério da Agricultura, bem como as secretarias estaduais de Agricultura,
o Ministério, através da nossa ministra, Tereza Cristina, porque num momento tão difícil, a gente tem percebido que não está faltando alimento na mesa do brasileiro e nós estamos batendo recorde atrás de recorde de exportação. O que nós exportamos nesse começo de ano de grãos e proteína animal já é superior à exportação do ano passado. Para vocês terem uma ideia, só nos contratos de exportação o Ministério já emitiu mais de 120 mil certificados. No mesmo período do ano passado foram 114 mil. Dos países do G20, ao qual o Brasil faz parte, o Brasil é o único país que está com as exportações a pleno vapor, que está com a taxa de exportação e importação positiva, o superávit, né? Então, isso tudo se deve a um trabalho silencioso que é feito pelas as defesas agropecuárias, através do Ministério, através das Secretarias de Agricultura. Então, cumprimentar esses profissionais que estão aí trabalhando e garantindo não só o alimento chegar à nossa mesa, bem como o cumprimento dos contratos que a gente tem fechado e que tem garantido a estabilidade dos preços das nossas commodities e garantido também fluxo de caixa para o Brasil, que é tão fundamental nesse momento. Então, dito isso, a gente vai começar a falar um pouquinho. Eu preparei aqui um roteiro para a gente falar um pouco de aftosa e, à medida que as perguntas forem chegando, obviamente a gente vai procurando responder. Eu queria fazer rapidamente apresentar um contexto histórico, né, para vocês entenderem o que foi essa aftosa no Brasil, na América do Sul, e o quanto foi trabalhoso chegar até onde nós estamos. A aftosa entrou no Brasil em 1895, principalmente vindo dos estados do Sul, com importação de animais da Europa, vindos da Argentina, Uruguai. Então ela foi subindo e ao longo da primeira década do século passado, do século XX, ela foi se espalhando pelo Brasil. Naquela época a gente sabe que o transporte de animais eram feitos via terrestre, aquelas grandes caravanas, né? Nós temos até uma visão muito poética sobre esse processo, e de fato foi mesmo. A gente vê muita história sobre as caravanas de bovinos andando pelo Brasil, mas essas caravanas foi o que foi espalhando a aftosa pelo Brasil afora. Inclusive, curiosamente, a aftosa foi um dos fatores que propiciou a criação do MAPA em 1909. Foi para estabelecer estratégias de controle da aftosa, que já estava se espalhando com muita intensidade, forçou a criação do Ministério da Agricultura. Foi um dos itens que forçou e teve um papel importante nesse processo. Bom, daí foi evoluindo a aftosa, ela foi crescendo e na época não existia vacina. A vacina é um processo que veio depois dos anos 30, depois dos anos 40. E aí já na década de 50 foi feita com a criação do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, que funciona no Rio de Janeiro e Duque de Caxias, começou a se estabelecer então laboratórios de produção de vacina. Lá foi o primeiro centro de produção de vacina e essas vacinas começaram a ser distribuídas Brasil afora. Então, praticamente nos anos 60, é recente, um processo recente, a partir de 1960, começou-se de fato o processo de controle da aftosa no Brasil. Não se falava em erradicação, falava-se em controle, diminuição do sofrimento dos animais, diminuição dos prejuízos do produtor. E aí sim, já nos anos 70 começou a se intensificar a vacinação. Mas só para vocês terem uma ideia de dados, hoje quando a gente fala de surgir um foco de aftosa no Brasil, é um Deus nos acuda, né? Parece que o mundo vai acabar, que a pecuária entrou em decadência, um foco de aftosa, pelo amor de Deus. Mas só para vocês terem uma ideia, na década de 70, o Brasil registrou 70 mil focos de aftosa, na década de 70. Praticamente 600, 700 municípios no Brasil tinham aftosa, eram fora aquelas subnotificações. Então, nos anos 70, o Brasil teve 70 mil focos de aftosa. Com a ampliação do uso da vacina, já nos anos 80, os focos de aftosa no Brasil diminuíram para em torno de 27 mil comunicações de aftosa. Mas, enfim, já era muito ainda. Nos anos 90, esses focos diminuíram para em torno de 7.500. Então, entre 1990 e 2000, o Brasil registrou 7.500 focos de aftosa.
E naquele momento o Brasil começava a se interessar pelas exportações, o nosso volume de produção de carne estava aumentando, o nosso preço muito competitivo, a genética evoluindo, propiciando padrão de qualidade de carcaça. E aí a gente se interessou em entrar no mercado internacional, mas país aftósico não tem mercado. Ou tem, mas são os mercados que pagam menos, e a pressão para se exportar para a Europa, principalmente naquela altura, era muito grande, desde que nós conseguíssemos resolver a questão da fitose. A fitose é uma referência, ela não é nem uma doença para o ser humano tão complicada, mas ela é uma doença, ela é um vírus que ela tem relativa facilidade de controle. Então, um país que tem a fitose é um país que, como se tivesse uma referência, um indicador de que ele não tem um sistema de controle, de vigilância e envolvimento do produtor em bom nível. Então, o país aftósico tem essa característica, por isso é um dos grandes desafios, é uma referência. Desde que você erradique a fitose, você começa a acessar grandes mercados e aí você parte para resolver o problema das outras doenças. Mas muito bem, uma novidade importante que aconteceu em 80 e 90, e isso vai ser base para a nossa conversa para frente, foi a entrada do setor privado no processo. Até então, todo o controle, a erradicação era com envolvimento do setor público. O produtor participava, obviamente, vacinando, né? Ele comprava vacina e ele tinha um papel fundamental, porque ele efetivamente vacinava os animais e ia gerando a imunidade do rebanho, a imunidade populacional. Mas ele participar diretamente das políticas públicas, através de organizações específicas, foi mesmo no final dos anos 80 e início dos anos 90. E isso fez total diferença. Eu acho que, nesse caso, foi um dos precursores de parceria público e privada e foi de absoluto sucesso essa iniciativa. Os Fundepecs que surgiram aí no início dos anos 90, eu tive a possibilidade de ser diretor executivo do Fundepec em São Paulo por 12 anos, então eu participei muito próximo, estive muito próximo desse processo, fez toda a diferença, a total diferença. Então, aportando recursos, ajudando nas políticas, fazendo pressão nos governos para garantir recursos, garantir verba, contratação, atualização de equipe nos órgãos de defesa. Então, foi fundamental a participação do setor privado. Bom, o trabalho foi intenso, aí muita gente se lembra que já nos anos 90, como o Brasil é um país continental, foi criado o conceito de circuitos pecuários, que também fez toda a diferença. Você falava, o Brasil é um país aftósico, tá bom, mas o foco estava, por exemplo, no estado lá do Nordeste. Você aqui no Sul não podia exportar porque o Nordeste é Brasil. E aí a comunidade internacional, a Organização Internacional de Epizootias, aceitou o conceito de zonas livres, e que ajudou muito a gente a passar por um período, aumentar nossas cotas de exportação, gerar receita e ganhar tempo para ir resolvendo o problema nacionalmente. Então, os circuitos pecuários teve um papel importante. E veio evoluindo, né? A estratégia principal foi vacinação em massa, campanhas atrás de campanhas, e pressão e estratégia de aproximação sucessiva. Vamos vacinar seu rebanho, vamos vacinar seu rebanho. O pecuarista comprou a ideia de que tinha que efetivamente vacinar o rebanho, não tinha essa história de comprar vacina só para ter a nota e justificar que o rebanho está imunizado, e pegava a vacina e escondia, jogava fora. Isso existiu, não era regra, mas também existia, né? A gente sabe que em algum momento existiu, mas o fato é que a vacinação em massa gerou o resultado que hoje praticamente todos os estados da federação, com exceção de 2 ou 3, têm mais de 20 anos sem ocorrência de febre aftosa. O estado que eu trabalhei mais, que foi São Paulo, para vocês terem uma ideia, o último foco foi em março de 1996. Lá se vão aí 23, 24 anos desse último foco, dessa última ocorrência. E por mais incrível que pareça, mesmo que os focos diminuíram,
pecuarista continuou vacinando, ele comprou a ideia. A gente sempre falava, olha, é estratégia de aproximação sucessiva, é pedra mole, água mole e pedra dura, desculpa. Assim a gente consegue garantir imunidade. E foi assim que a gente conseguiu chegar a essa situação de foco zero. Aí então, em 2018, o Brasil recebeu o reconhecimento da Organização Internacional de Epizootias. Para quem não conhece, é um órgão ligado à Organização Mundial da Saúde, a OMS, voltada para a saúde dos animais. Então, em 2018, a BCZ, inclusive, esteve presente. A BCZ sempre teve um papel muito importante nesse processo todo, sempre apoiou muito esse processo, sempre participou das rodadas. Na época eu estava em São Paulo, nós tínhamos reuniões em Brasília, sempre tinha um representante da BCZ lá, e por isso a BCZ foi convidada a participar do evento. Foi em Paris, na sede da OIE, com a presença da nossa diretora, a Ana Cláudia. Eu tive a honra de acompanhá-la. Para mim foi uma honra, um prêmio, por eu ter trabalhado tanto nesse processo, e ver lá e assistir lá o Brasil recebendo o certificado mundial de zona livre de aftosa, porém com vacinação, né? Então nós chegamos no penúltimo degrau. E agora, fruto de todo esse trabalho, nós estamos pleiteando o último degrau, que é a retirada da vacinação. Então, é muito importante esse processo. A gente vai falar um pouquinho dessa retirada. Eu tenho aqui um roteirinho que eu fiz, porque o assunto é longo, mas enfim. Então, é importante a gente ter essa condição e aproveitar, inclusive, já que a gente cumprimentou aqui os zootecnistas, cumprimentamos aqui o Ministério pela eficiência do trabalho que ele tem conduzido no meio a essa pandemia, cumprimentar os estados que esse ano já receberam, ou pelo menos já estão prontos para no ano que vem receber o certificado de zona livre sem vacinação. Nós tínhamos até então Santa Catarina, que, se não me engano, desde 2014 é considerado zona livre sem vacinação. Isso foi uma estratégia fundamental, porque Santa Catarina tem uma produção muito forte de suinocultura e avicultura, e o status de zona livre sem vacinação em Santa Catarina é estratégico para mercados. Então ela conseguiu há algum tempo já tirar a vacinação, faz um investimento muito grande, a gente vai falar disso aqui. Quando você tira a vacinação, você dobra o investimento em vigilância. Investimento de vigilância não é um investimento barato, mas Santa Catarina era o único estado no Brasil que não vacinava. Com o PNEFA, que é o Programa Nacional de Febre Aftosa para retirada da vacinação, que o Ministério estabeleceu de 2016, 2017 até 2026, então é um período, é um processo de 10 anos, nós já esse ano, aí se estabeleceu os blocos, né? Então o bloco 1, que é composto pelos estados de Rondônia, Acre, parte do Amazonas e uma pequena parte do Mato Grosso. Depois nós temos o bloco 2, que é composto pelo o resto do estado do Amazonas, o Pará, o Amapá, o Macapá. No bloco 3, os estados do Nordeste. No bloco 4, os estados do Centro-Sul. E aí a Bahia entra nos estados do Centro-Sul, juntamente com o Tocantins. E o bloco 5, o Sul, os 3 estados do Sul. Que o Paraná era inserido no bloco 4, mas o Paraná tomou a iniciativa desde o ano passado de também antecipar a retirada de vacinação. O Ministério foi lá, fez as auditorias, percebeu que o Paraná estava preparado para a retirada da vacinação e assim o fez. Então, esse ano o Paraná já não vacina, Acre não vacinou, Rondônia também não vacinou, uma pequena parte da divisa do Mato Grosso com Rondônia, porque ali tem um circuito de atividade comercial muito intenso, então precisou pegar essa pequena parte do Mato Grosso, também não vacinou, e uma pequena parte do Amazonas também não vacinou, a parte sul do Amazonas ali, dividindo com Acre e Rondônia. Então, esse ano nós ampliamos já as nossas áreas sem vacinação, quer dizer, o Brasil já está na fase, startou o processo de retirada de vacina. O Rio Grande do Sul antecipou a vacinação para março desse ano. Por quê? Porque a OIE, ela faz essa auditoria junto com o MAPA em maio do ano que vem.
E para o estado adquirir o status de zona livre, ele tem que ter pelo menos um ano sem vacinação. Então, o Rio Grande do Sul antecipou a vacina para março desse ano, para que na auditoria do ano que vem ele já tenha essa janela de mais de um ano sem vacinação. Então, a gente prevê e espera que conclua. Porque tirou a vacinação, mas é necessário que se faça uma auditoria, é necessário que a OIE faça o reconhecimento. Ela vem, audita, não, vocês estão aptos a ser uma zona sem vacinação, então vocês vão receber esse certificado e esse status. Então a ideia é que a partir de 2021, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que já estava, Paraná e esses estados que foram citados aí, Rondônia, já sejam reconhecidos, se não em 2021, mas já em 2022, como zonas livres sem vacinação. Isso muda muito, se tem grandes vantagens, tem algumas desvantagens. Eu já falei, principalmente em termos de investimento. Mas as vantagens são enormes, porque você principalmente acessa mercados que só compram de zonas livres sem vacinação. Principalmente Estados Unidos, Canadá. E Estados Unidos e Canadá é um indicador, uma referência para países como Coreia do Sul, como o Japão, que é um grande comprador. O principal fornecedor do Japão é a Austrália. A Austrália não é competitiva em termos de preços hoje. A arroba na Austrália já está passando dos R$300. Então nós somos muito competitivos. Se nós resolvermos a questão da zona livre sem vacinação, nós então acessaremos outros mercados que pagam e pagam muito bem, pagam produtos Prime. Então nós teremos mais mercados, além dos mercados que têm garantido o nosso resultado muito bom esse ano, que é China, Hong Kong, enfim. Então a questão é essa, a retirada da vacinação é gradual e ela vai nos trazer grandes benefícios. Mas vamos falar então, depois a gente volta um pouquinho nesse tema, vamos falar agora da vacinação de maio, que é o que nós estamos acontecendo agora. Então, estou só passando aqui uma outra página. Maio agora. Importante manter a vacinação massiva do rebanho. As regiões, que é a grande parte do Brasil ainda, diria aí em torno de 160, 170 milhões de cabeças no Brasil ainda precisam ser vacinados, né? Então a vacinação precisa ser massiva, vai ter esse ano agora no mês de maio, e também no mês de novembro. Eu estou com o calendário aqui do Ministério da Agricultura. Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar, que eu estou com ele aqui na mão. Mas, então, a vacinação massiva, já estamos usando a vacina bivalente com 2 ml, portanto, um dos problemas dos abscessos certamente vão diminuir bastante. As lojas estão... Como elas são consideradas atividades essenciais, as lojas que comercializam vacina estão abertas, então é possível estar comprando a vacina, não há problema nesse aspecto. O cronograma segue com algumas alterações por conta aí do coronavírus, então alguns estados pediram uma antecipação, como Goiás, que começou no dia 20 de abril, aproveitando que naquela altura o pessoal já estava de quarentena, muitos produtores já estavam nas propriedades, então já começou a vacinar ali. Alguns estados do Nordeste, um bom grupo de estados do Nordeste, se não me engano, 8 ou 9 estados, solicitou a vacinação a partir de 1º de junho. O Ministério acertadamente concordou e está apoiando essa solicitação, mas a grande maioria continua vacinando agora em maio. Vacinação de animais de todas as idades, bovinos e bubalinos, né? Porque em novembro nós vacinamos animais até 2 anos, mas maio, animais de todas as idades. Alguma alteração também na declaração da vacinação, isso o Ministério da Agricultura, preocupado com a questão de aglomeração de público, está dando algumas alternativas, principalmente você fazer a comunicação via eletrônica. Alguns estados já têm esse mecanismo funcionando, como o estado de Goiás, por exemplo, produtores com mais de 200 animais, através de um login senha, ele entra e faz a declaração
Mas Goiás, abaixo de 200 animais, eles preferem que seja presencial, e aí você marca lá no serviço de defesa para não estar acumulando produtores e protegendo tanto os produtores quanto os funcionários de defesa. Lembrando, gente, que em qualquer situação usar a máscara, só fazendo um parênteses aqui, que máscara você está usando não é para se proteger, você está usando para proteger a pessoa que está à sua frente, né? Porque a máscara ela não protege tanto o vírus para entrar em você, mas ela protege a pessoa que está na sua frente com o vírus saindo de você. Então, é muito importante porque você está pensando no próximo, né? E se você está agindo dessa forma, o outro também está agindo dessa forma. Então, você está usando máscara para proteger as pessoas que estão na sua interface. Então, aí o Ministério, alguns estados estão fazendo isso, criando aí um mecanismo de visita, de prestação de conta da compra da vacina, de compra da vacina e declaração. Então, tem mecanismos. O ideal seria talvez ligar no órgão de defesa para perguntar como é que é o caso ali. Então, vai se prolongar, inclusive, né? Normalmente, termina a campanha, você tem 5 dias para fazer a declaração, mas nesse caso aí, vai se prolongar esse prazo, né? Bom, aqui já estou recebendo alguns comentários já. A Adriana Amaral, grande companheira, amiga, formada lá na FASU, lembrando o dia do zootecnista, e mandando um beijo. Adriana, um beijo para você também, viu? São os zootecnistas aí que nos acompanham, né, Adrianinha? Bom, tem uma série de zootecnistas aqui, né? Então foi o Fernando aqui da Fazenda Copacabana também parabenizando os zootecnistas. Pedro J, né? Agradecendo pelas informações, obrigado, Pedro. Mas a gente vai aqui continuando, e agora vamos falar um pouquinho dessa etapa da retirada da vacinação. Eu recentemente acompanhei um debate, uma apresentação do José Guilherme Leal, que é o nosso secretário de Defesa Agropecuária. Aliás, cumprimentar ao Ministério da Agricultura pela qualidade dos profissionais. O Guilherme é um cara extremamente preparado, é muito importante. Você vê um funcionário, um secretário de Defesa Agropecuária, não se furtando de falar das dificuldades que eles têm, da luta por mais recursos. Mas a síntese da conversa foi um pouco assim, que eu achei muito interessante. O Brasil, nos últimos 20 anos, se você pegar de 2000 até 2019, o PIB do agronegócio saiu de em torno de 220 bilhões e hoje está chegando aos 650 bilhões. Então, assim, um crescimento exponencial em termos de produção, de mercado, de exportação, de volume, de geração de emprego, a indústria super atualizada, genética, rebanho melhorando, ocupando mercados, conquistando mercados, e nem sempre o serviço de vigilância, que é estratégico, nós já falamos aqui, tem acompanhado na mesma velocidade. Então nós temos que ter um cuidado muito especial. Eu acho que em nome da BCZ a gente faz essa reivindicação, que os produtores apoiem os seus serviços de vigilância e principalmente façam junto às suas lideranças, seus deputados, enfim, ações de solicitação de apoio a esses profissionais, né? Tudo é definido no Congresso. Agora, nesses contingenciamentos de verba do Ministério da Fazenda, que precisa fazer mesmo, a questão de acertar gastos e receitas, né? Isso está acontecendo no ambiente federal, mas também no ambiente estadual. Então está se cortando muito recurso. E esse serviço de defesa agropecuária, como ele é um trabalho meio silencioso, pouca gente percebe a importância dele. Mas ele é fundamental. Eu não quero nem pensar nisso, eu vou bater aqui na mesa, mas
Se surgir alguma suspeita de aftosa no Brasil, olha, gente, o Brasil é o primeiro do mundo, os nossos concorrentes, está todo mundo de olho em nós, está todo mundo procurando um problema aqui para tirar a gente do mercado, porque quando você adquire liderança global, a gente sabe disso, a concorrência não é brincadeira, eles ficam procurando problemas, nós somos concorrentes que vamos dominar esse mercado por muito tempo, porque nós temos volume, nós temos escala, nós temos preços, então estamos adquirindo uma coisa fundamental agora, que é qualidade, padrão de qualidade com volume também. Fruto do trabalho do pecuarista, do melhoramento, das tecnologias de nutrição. Então, assim, nós somos hoje um concorrente, um player que está aumentando a distância cada vez mais da nossa concorrência. Mas a gente tem um ponto a ser considerado. A saúde do rebanho, a saúde animal, ela é estratégica. Todo mundo tem que ter atenção. Eu li um artigo recente, os Estados Unidos já montou toda uma estrutura com orçamento para, se surgir alguma suspeita da peste suína africana, que é essa que está prejudicando, que quebrou a indústria suína chinesa, que fez abater mais de 60% do rebanho da China de suínos, e que foi positiva para o Brasil, porque abriu o mercado para as nossas proteínas. Os Estados Unidos estão totalmente preparados, investe forte, investe pesado, sabe da importância. Se você pegar o setor de carnes, de proteínas animais, eles chegam aí a quase 50 bilhões de exportação. Então é preciso que o serviço de vigilância esteja muito bem estruturado, tanto o federal quanto os estados. Nesses contingenciamentos, a gente sabe da situação complicada dos estados, e então é preciso achar mecanismos. Olha, vou dar um exemplo para vocês. O Rio Grande do Sul, por exemplo, para ele se adaptar e se tornar zona livre sem vacinação, numa simples solicitação que foi feita recentemente, além da adequação da legislação, a necessidade de aquisição de 100 novos veículos, contratação de mais 150 auxiliares. Você não faz vigilância só por WhatsApp. Imaginar que as ferramentas eletrônicas vai fazer vigilância, porque tudo hoje é via terminais, todo mundo tem um terminal na mão hoje, não faz. Você precisa do profissional, do técnico. Então eu vou falar um pouquinho do que é viver numa região livre de aftosa sem vacinação. Você tem vários caminhos. Uma delas, por exemplo, é o autocontrole. O que é o autocontrole? As indústrias fazem o controle sanitário da sua atividade e o pecuarista também. Então a gente imagina que o pecuarista, inclusive imaginar que vai tirar a vacinação e o pecuarista deixa de ser um ator principal, é um engano absurdo, porque quem convive com os animais no dia a dia, na fazenda, é o pecuarista. Então, quem pode observar alguma suspeita de alguma ocorrência, de algum problema, é o pecuarista. Ele tem que comunicar imediatamente ao serviço de defesa. E o serviço de defesa precisa estar totalmente preparado para atuar imediatamente naquela propriedade. Não obstante, aquela propriedade precisa ter a certeza de que, com o lucro cessante que ela vai ter, porque é no mínimo 4, 6 meses, em que ela para de ter atividade econômica, ela vai receber uma indenização. Então, para isso, nós temos que ter fundos indenizatórios preparados para atender essas propriedades, caso haja uma suspeita. A gente acredita na questão da aftosa, como são mais de 20 anos sem ocorrência, não existe vírus circulante no Brasil. Ah, não, mas tem lá no Pantanal os animais de casco fendido, alguns ruminantes que circulam, agora tem muito javali circulando por aí, ele pode ser um transmissor. Não, gente, não existe atividade viral no Brasil. Foram feitas muitas sorologias, muitas análises. O Ministério hoje tem 5 laboratórios espalhados pelo Brasil, tem no Nordeste, tem em Minas, tem, enfim, em várias regiões do Brasil. Então, eles têm feito, aliás, estão apoiando agora, inclusive, outro apoio importante do MAPA, eles estão apoiando agora nas análises de coronavírus, então direcionaram
os laboratórios do MAPA para fazer sorologia de coronavírus, mas enfim, mas o investimento, principalmente o investimento em informação, ele é fundamental, porque é muito importante dizer o seguinte: o autocontrole, ele vai existir e ele é fundamental. O autocontrole é a participação dos atores principais, que é produtor, indústria, checando. A indústria já faz muito, né? A indústria se estrutura, mas tem sempre lá um veterinário do CIF, porque autocontrole não é autoinspeção. A inspeção, o poder de polícia, o poder de análise de fiscalização não é do setor privado, ele é do setor público. Então a BCZ, inclusive, que participa do Fórum das Instituições, que dá apoio ao Ministério da Agricultura, já colocou entre um dos assuntos fundamentais da sua pauta uma preocupação não tirar o foco da questão sanitária. A nossa ministra está muito envolvida nesse processo. O José Guilherme Leal, que é o nosso secretário de Defesa, está muito preocupado também em ter garantias de recurso para investimento no serviço de defesa. Então, olha, desafios da defesa frente ao aumento constante da demanda. A defesa, ela vem sobrevivendo até aqui, né? Ela conseguiu, de certa forma, acompanhar esse volume de demanda. Como nós dissemos, a emissão de certificados esse ano já é maior do que o ano passado. Isso precisa ser feito bate-pronto, porque a carga chega no porto, ela já tem que estar pronta para embarcar, para ir embora. O processo ele roda muito rápido. E esse serviço da defesa agropecuária no Brasil é feito por esses profissionais. Parte, Ministério da Agricultura, que controla portos, aeroportos, faz a inspeção das indústrias, o CISB, o CIF, e parte das campanhas feitas pelas secretarias de Agricultura, né? Então não pode, a gente tem percebido um processo gradual de sucateamento, tem muito secretário da Agricultura achando que o setor privado vai assumir, não tem como. O setor privado tem feito seu papel na vacinação maciça, mas tirou a vacina, gente. Tem que ter um processo de vigilância muito bem estruturado nas nossas divisas. Eu separei aqui um texto para vocês, eu vou me permitir dar uma lida rápida aqui para vocês verem quais são as ações que devem ser feitas na retirada da vacinação contra a febre aftosa. Ora, requer infraestrutura de defesa sanitária adequada, que tem que ser auditada pelo MAPA, investimento em treinamento, em comunicação a criadores e funcionários, visando aprimorar a vigilância passiva e ativa, né? A passiva é aquela que participa pouco, a ativa é essa que a gente falou, parte do autocontrole. Fundo indenizatório para necessidades específicas de defesa sanitária, né? Nós temos fundos indenizatórios muito bem estruturados no Brasil, que são modelos, né? Eu tive a honra de participar da criação de um deles, que foi o Fundepec de São Paulo, que está um pouco em stand-by. A gente tem visto um esforço lá da sociedade rural brasileira, da própria Federação da Agricultura, em resgatar e recuperar o Fundepec em São Paulo. Precisa pensar nisso, precisa ter um esforço para isso. Mas Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul têm seus fundos com muito recurso, preparados, estruturados para uma ação rápida de qualquer doença, e não é só aftosa, é problema gripe aviária, a questão da suinocultura. A gente tem que ser exemplo. Se nós somos líderes globais em produção e exportação de proteína, nós temos que ser exemplo em controle. Banco de reserva de vacina e antígenos e os respectivos detalhes envolvidos. Quer dizer, o que é o banco de vacina? Quando você retira a vacinação, você tem que ter um estoque de vacina no país, para que, se houver um recrudescimento, seja por um estrangeiro que traga o vírus de alguma forma, enfim, a gente, quando via o coronavírus na China, ninguém imaginou que isso fosse chegar aqui. Mas vocês veem que no mundo globalizado, um país como o Brasil, que recebe tantos navios vindo e buscando mercadoria, não é uma coisa impossível de se trazer algum vírus num processo como esse. Então você tem que ter um banco de vacinas pronto, estocado, custa caro, porque você não vai usar e ela tem uma validade, aí tem que eliminar essa vacina e produzir outra para estar ali pronto. É em torno aí de 4% do rebanho em termos de estoque de vacina, mas o Brasil, para vocês terem uma ideia, hoje tem 15 milhões de doses estocadas,
né, no seu banco de antígeno, e controle de fronteiras entre territórios com diferentes status. Nós temos aí, por exemplo, o Uruguai, que é o status zona livre com vacinação, está na nossa divisa ali do sul. Mesmo que esteja vacinando, mas tem o vírus em função da vacina. Não estou dizendo aqui que animal vacinado passa vírus para animal não vacinado, porque a vacina, o vírus da vacina, ela não transmite, mas é uma atividade viral que está ocorrendo ali. O Uruguai optou por não retirar a vacina. O Uruguai, que sempre foi um exemplo, ficou décadas aí sem vacinar. Com a entrada da fitosa vinda da Argentina aí há uns 4, 5 anos, eles começaram a vacinar de novo e não tem intenção de retirar. Ponto fraco que nós temos na América do Sul hoje é a Venezuela, né? Descontrolado totalmente, sem informação alguma sobre a questão da fitosa na Venezuela. Passou para a Colômbia, animais muito baratos da Venezuela estão sendo comprados pelos colombianos e aí acaba levando a fitosa para a Colômbia já está achando um jeito de ajustar isso. O controle com a Venezuela está sendo feito no estado do Macapá, Amapá, né? Amapá na divisa com a Venezuela, Amapá. E ali na fronteira está se fazendo um trabalho muito forte para não deixar entrar. Se você olhar no mapa, mesmo que entre no Amapá, você tem toda a região amazônica como um bolsão, mas entrou no Amapá, entrou no Brasil. Percebeu? Se entrar a fitosa no Amapá, entrou a fitosa no Brasil. E o mundo inteiro para de comprar carne porque tem a fitosa. Ah, mas é lá no Amapá, é lá em cima, não vai chegar aqui, não interessa, é no Brasil. E outra coisa, nós temos uma sociedade hoje extremamente sensível à questão de zoonoses, principalmente a nova geração. Com essa questão do coronavírus, que todo mundo está linkando ele a uma doença advinda de animais, não é animal de produção controlada, mas é animal, é uma zoonose. Então a gente precisa estar atento, porque qualquer cidadão pode dizer, eu não vou comer mais carne porque tem a fitosa. Não, mas a fitosa é diferente, não é? Não, mas eu... Enfim. Então nós somos líderes, nós não temos problemas de saúde animal, atingimos um resultado espetacular, fruto de um trabalho enorme de muita gente, ministérios, secretarias, governo estadual, federal, os produtores, entidades envolvidas, rede de distribuição. Qualquer ponto do Brasil hoje você tem uma loja veterinária com estrutura de refrigeração, isso ajudou demais. O Nordeste fazendo um trabalho espetacular. Então, gente, nós temos uma condição espetacular de se manter nesse status por muitos anos e agora atingindo o status de zona livre sem vacinação. Mas nós temos que estar muito atento, à questão. Eu agradeço o comentário do Helder e do Eliabe, é Roraima, viu, gente? Desculpa, a gente confunde um pouco os estados do norte, não deveria, você me perdoe, mas o fato é que a gente sabe que está sendo feito um trabalho muito forte lá, porque a divisa com a Venezuela hoje talvez seja o nosso ponto mais fraco. Bolívia está indo muito bem, inclusive o norte da Bolívia já retirou a vacinação. Eram estados que a gente tinha preocupação no passado, mas que, como tem a pecuária como uma das suas principais atividades, geração de divisas, eles investiram pesadamente. Eu me sinto orgulhoso de ter participado lá no começo do processo da Bolívia, estive lá algumas vezes. Era uma dificuldade enorme para levar a vacina para a Bolívia, levava de avião, às vezes a vacina perdia, tinha problema da cadeia do frio, mas resolveram, equacionaram. Nós temos um trânsito muito intenso comercial com a Bolívia, de animais de genética, inclusive a BCZ nos seus eventos. O Paraguai hoje é um exemplo. Olha, gente, tirar o chapéu para o Paraguai é um exemplo de trabalho, né? A gente sempre teve uma posição um pouco resistente ao Paraguai em termos de controle, mas eles têm sido um exemplo enorme. Inclusive a indústria frigorífica do Paraguai está muito bem estruturada, né? Usando aí a genética zebuína como base, produzindo muita qualidade, né? Então é isso, a gente tem que estar muito atento nessas questões, né?
E a outra coisa também em termos de investimento forte é em tecnologia de informação, né? É algo que o Ministério também tem reivindicado. Eles precisam investir muito fortemente em tecnologia de informação para processar maior velocidade os dados, né? Então isso tudo é parte desses investimentos. Então nós fizemos aqui então uma contextualização histórica, né? Falamos um pouco dos estados que estão atingindo seu status de zona livre sem vacinação. Falamos depois da campanha, né, como está, e se alguém tiver alguma dúvida, aqui eu tenho um calendário certinho de cada estado, de como está sendo feito. E falamos um pouco sobre a preocupação que a BCZ tem em relação à estruturação dos estados. Em relação à retirada do bloco 2, 3 e 4 no ano que vem, para que o Brasil todo, a partir do final de 2021, início de 2022, seja todo ele zona livre sem vacinação. E aí, gente, é para comemorar mesmo, porque aí nós somos pecuária de primeiríssimo mundo. Vai depender das auditorias do mapa até o final do ano, a semelhança do que foi feito ano passado nos estados do norte. O bloco 1 era para ter saído em 2019, mas preferiu se vacinar ainda em 2019, o Ministério achou melhor manter aquele ano lá, até ajustar alguns pontos. Então nós temos aí uma lição de casa enorme para ser feito nos estados do Centro-Sul. Aí eu estou falando do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Bahia, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, para trabalhar fortemente. É preciso incentivar, criar mecanismos de maior envolvimento do setor privado. Está se falando muito em criar taxas para gerar receitas para o serviço público. Essas taxas, eu não sei se necessariamente tem que ser como foi no passado, mas o setor privado tem que ter gestão sobre essas taxas. É fundamental que tenha uma gestão compartilhada, para que a gente garanta uma maior eficiência do uso desse recurso. Não que o Estado vá usar o recurso errado, mas muitas vezes elas entram numa vala comum e esse recurso demora a chegar no setor aonde deve chegar. O setor privado tem sinalizado que ele até concorda com algumas taxas, desde que o recurso seja direcionado diretamente para os órgãos públicos. Muitas vezes não é assim. Órgãos públicos de defesa, que eu quero frisar. Então, há todo esse trabalho a ser feito, né? Vamos ver aqui. Paraguai, Senasa faz um trabalho excelente contra a febre e vacinação assistida. Senasa é o Serviço Nacional de Saúde Animal do Paraguai, e é isso mesmo. Eles têm dado um exemplo. Isso para nós é ótimo. Você falar que vai tirar a vacinação do Brasil, sabendo que Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina estão seguindo o mesmo caminho, é excelente. Porque hoje na América do Sul nós temos o Chile, com status de zona livre sem vacinação, as duas Guianas, Guiana Francesa, Guiana Francesa, Suriname, e agora nós estamos partindo para o último status. O Brasil, a América do Sul, é uma região vocacionada para a produção de qualidade de carne. Nós temos uma capacidade de produzir carne a pasto, somos um país pastoril, isso o mundo quer comprar de nós. Aí que você competir preço é outra história, você vai competir, você vai brigar no mercado. Está aí a BIEC, as indústrias que brigam aí, lutam por mercados e tudo mais. Nós temos agora que trabalhar aumento de cota Hilton, né? Tem a cota, o padrão China agora, procurando animais mais novos, enfim. Então isso são coisas de mercado. Agora, você deixar de discutir questões de mercado que são comuns para ficar tratando de traumas e correria e estresse por causa de um evento sanitário, aí eu acho bastante atraso. Só para fazer uma observação, a gente já está terminando. Me disseram aqui que a live, quando a gente quiser ir terminando também, não tem muita dificuldade, né? Lembrar que a fitosa é a questão mais relevante.
Mas nós temos a questão da brucelose para resolver. Nós temos a brucelose para resolver. Muitos estados já estão fazendo um trabalho impecável. Eu tenho experiência em Minas Gerais, que eu sou produtor em Minas e sou produtor no Tocantins. Impecável o trabalho desses dois estados. Acho que os outros também estão fazendo. Embora a brucelose não seja uma doença que impeça a exportação. Mas a gente não sabe no futuro, né? Na vacinação a gente sabe que são em fêmeas de 3 a 8 meses de idade. Temos as clostridioses, que dá muito prejuízo. Também não é uma doença que seja um impacto aí na questão das exportações, mas é uma doença que traz muito prejuízo para os produtores. Botulismo não acabou no Brasil, né? A leptospirose é outra preocupação importante. Raiva bovina tem muito foco. Todo esse processo de cuidar do ambiente, da natureza, das reservas legais, das APPs, das nascentes, está fazendo voltar a população de morcegos no Brasil. Isso é natural, é bom que seja assim, é um indicador de que a natureza está em equilíbrio, mas morcego, principalmente os hematófagos, são riscos para o produtor. Aí nós temos a IBR, a BVD, recomenda-se vacinação a cada 3 meses de idade, com reforço após 4 semanas. Bom, é só colocar que com a retirada da vacinação, boa parte desses controles eram feitos no calendário da vacinação. Então você aproveitava a vacinação para fazer controle de vermífugo, você aproveitava a vacinação para fazer botulismo, raiva. Então, na hora que você tira a vacinação de aftosa, parece que agora vai parar de vacinar tudo. Pelo contrário. Agora nós temos que intensificar as outras doenças e chegar aí numa expectativa bastante razoável no final dos anos 20, com o Brasil livre de praticamente todas essas doenças, ser o campeão mundial em exportação de proteína. O mundo não vai parar de comer proteína animal. Proteína animal, ela tem uma vantagem enorme. Com um pedaço pequenininho de um bife, você supre a sua necessidade. As pessoas estão conscientes disso e ela vai ser cada vez mais valorizada porque é cara de produzir. Não é qualquer país que tem capacidade de produzir comida para produzir os animais. E o Brasil tem uma capacidade enorme de produzir o complexo soja e milho para produzir aves e suínos e terminação e confinamento de bovinos. O Brasil deve continuar usando o boi a pasto, principalmente na recria, um pouquinho antes da terminação, porque isso garante qualidade, sabor no nosso produto, um produto mais natural, e é isso que o mundo tá querendo. Então, aqui a pergunta vem da Maria, que a retirada da vacinação amplia um controle sanitário muito eficiente. Os estados brasileiros estão aptos para tal? Então, a gente está discutindo isso. Os estados têm uma estrutura. Essa estrutura vem aguentando até hoje. O que está acontecendo é que a atividade pecuária, está se intensificando muito. Nós falamos há pouco que o crescimento do PIB do agronegócio saiu em menos de 20 anos de 200 e poucos bilhões para 600 e poucos bilhões, né? O Brasil hoje é líder. O Brasil esse ano já passou a ser o líder em exportação de soja global, líder em exportação de carne bovina, segundo ou terceiro em aves, segundo ou terceiro em suínos. Então vai continuar, líder em exportação de suco de laranja. Lembrar que controle sanitário não é só animal. Então é o mesmo profissional que controla a rede de questão sanitária animal, também controla a rede vegetal. Você hoje, para exportar suco de laranja, você precisa ter controle do cancro cítrico. Os países ficam nos vigiando. Os produtores lá que estão sendo impactados com a concorrência nossa ficam pressionando as suas instituições sanitárias a nos pressionarem. Então a gente tem que estar com a lição de casa em cima. E olha, você me perguntou uma coisa,
controle sanitário muito eficiente. O Brasil está preparado? Eu vou dizer que não está. Mas eu acho que está trabalhando para ficar. E eu estou sendo um pouco radical nessa resposta, para até dizer, não, está preparado, sim, estamos adquirindo e tal. Mas Paraná, algumas regiões pequenas, mas como é que está toda a região do centro-sul do Brasil? Como é que está a questão dos estados do Nordeste? Porque, assim, a legislação, a política sanitária é determinada pelo Ministério da Agricultura, mas os órgãos executores são os estados. E nós sabemos que os estados têm tido muita dificuldade nos seus orçamentos, na sua questão fiscal. No ajuste fiscal, eles têm que cortar. E quando você tem um serviço que é pouco visto, não é como a polícia, que o carro da polícia fica passando toda hora, prendendo bandido, não. O serviço de defesa animal é um serviço meio silencioso. Aí ninguém vê, aparentemente está tudo certo. Aí quando tem uma ocorrência, quando tem um surto, aí todo mundo começa, tem que arrumar, tem que investir. Então, a questão aí dos estados é preciso ter muito cuidado. Tem estado que ainda não acertou o 13º do ano passado, então esperar que vai se fazer grandes investimentos em defesa não vai, mas precisa colocar a defesa agropecuária como prioridade máxima, porque representa a qualidade do alimento que o brasileiro come, representa a iniquidade dos alimentos que são exportados. Os alimentos que são exportados representam a rentabilidade do nosso produtor e representam uma receita enorme para o país em termos de superávit na balança, é o que tem mantido a estabilidade da nossa moeda. Então esse serviço é fundamental. Tem mais alguma pergunta aqui? Olha, o trânsito animal para para estado que já tirou a vacina e em relação aos estados que ainda vão vacinar, fica proibido. Por quê? Porque para a OIE, para a Organização Internacional de Epizootias, zona livre sem vacinação é zona livre sem vacinação. Não tem nem a vacinação e nem entra animal vacinado. Só entra animal vacinado se for para abate. Então, por exemplo, você está lá no Mato Grosso. Por que pegaram aquele pedacinho ali do norte do Mato Grosso na divisa com Rondônia? Porque ali tem um trânsito muito intenso de compra e venda de bezerro, de touro. Inclusive a BCZ participou dessa discussão para não prejudicar os nossos criadores ali. Então optou-se por pegar aquela pequena região do norte do Mato Grosso e unir com Rondônia, porque porque a gente sabia que esse trânsito ia acontecer. Agora, se imaginar que vai pegar um animal, por exemplo, lá em Cuiabá e levar para o Paraná em outubro desse ano, não entra. Por quê? Porque para o Paraná adquirir o status, ele precisa comprovar que ali só tem animal sem vacinação e não está entrando animal vacinado. Agora você fala, não, vai para o Paraná para abater no frigorífico X lá no Paraná. Aí entra, porque é o animal que vai para abate. Ele vai fechado numa gaiola, ele é vacinado, vai fechado na gaiola, chega no frigorífico e é abatido. Então, gente, é só deixar esse recado para vocês. Nós estamos bastante otimistas. Temos o nosso processo caminhando normalmente, cumprimentar o Ministério da Agricultura, fazer um cumprimento especial ao Paraná, Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso, o Rio Grande do Sul que tomou essa iniciativa, e todos os estados seguirem o cronograma. 2021, todo mundo para de vacinar, desde que em outubro, novembro, o Ministério concorde que está tudo em ordem. Então era isso, era o nosso recado. Eu espero que tenha dado alguma informação para vocês que vocês possam aproveitar, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar aqui para a BCZ alguma dúvida, a gente pode responder para vocês, tá bom? Muito obrigado.